Fala pessoal, prazer de novo estar aqui no nosso último editorial do dia com vocês. Meu amigo, a situação não tá nem um pouquinho de brincadeira, tá? Tá tenso e muito tenso. A primeira matéria que a gente vai ver nesse editorial é da Folha de São Paulo, onde o governo Lula tá desesperado porque o Donald Trump já anunciou que vai partir para cima com tudo do governo brasileiro. Não bastasse, né, o pacote de sanção que o Donald Trump quer aplicar ao ministro Alexandre de Moraes, isso aí já é uma coisa que já se conta quase como certa. Agora, né, as sanções também vêm ao governo Lula. E a Folha de São Paulo tratou desse tema. Nós vamos discutir aqui com você. Outra questão também, ainda tratando do homem laranja, do Donald Trump, é que ele já fez uma ameaça agora mais contundente também contra um aliado do Lula, o Maduro. E dessa vez, parece que o Donald Trump tá querendo tomar medidas mais sérias. No primeiro mandato do Donald Trump, ele fez muita bravata, falou que ia fazer contra o Maduro e não fez tanto. Agora ele já fez um anúncio e disse que não vai deixar barato contra o Maduro, não. E ele tem um aliado nessa, o Nayib Bukele, que é o presidente do El Salvador. Outra matéria da Folha de São Paulo que eu quero tratar com vocês é sobre o Tarcísio de Freitas. Você viu que hoje mesmo, nos editoriais de hoje, a gente falou dele nos 3 dos 5, né? Porque tá importante, há uma previsão aqui muito grande de que o Tarcísio vai ser um candidato de coalizão, né? Do centro para estabelecer aí, né, a presidência da República, caso o Bolsonaro permaneça inelegível. Mas já há dissidência, já há gente da direita que está falando que não quer votar no Tarcísio, né? E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui. Outro ponto também é tensão em cima do Supremo Tribunal Federal, principalmente no julgamento do caso Débora. A pressão está grande, o caso da anistia está chamando atenção, né? Congressistas estão ameaçando parar tudo e, sabe, essa última atuação agora do Luiz Fux em pedir vista gerou uma tensão muito grande. Eu vou trazer um trecho de uma matéria do UOL, que a gente vai fazer uma análise aqui para vocês, onde eles falam, né, da tensão e da pressão que o Supremo Tribunal Federal está sofrendo. E será que eles vão aguentar? Porque até o Estadão está descascando em cima do Supremo Tribunal Federal, coisa que eles não faziam antes. E agora estão partindo para cima. Isso aqui e muito mais, tá? Isso aqui é só o comecinho do que vocês vão ver nesse editorial. Então, taca o dedão no like, curte, compartilha. Nossa meta é chegar a 1.800.000 seguidores. Eu sei que você está empenhado nessa meta com a gente. Então, dá uma força aí que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Do nosso conteúdo, dos seus amigos. Então, compartilha para eles. Inscreva se você não é inscrito. E se não conheceu ainda a nossa biblioteca digital, é só você clicar no link da descrição aí e conhecer os livros que estão lá, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos entender o que está acontecendo. Matéria da Folha de São Paulo. Governo vê risco de tarifaço amplo e linear de Trump sobre o Brasil. O governo Lula trabalha com o risco de Donald Trump impor, já agora em abril, as tarifas, né? Ou seja, um pacote de tarifas contra produtos brasileiros que estão inicialmente previstos. O aço, né, o alumínio, entre outros aí. Alguns dos cenários em avaliação são muito além da ameaça de barreiras contra o etanol e das anunciadas taxas sobre o aço e alumínio. Pois é, há quem diga que o Donald Trump pode vir como um trator e tratar o Brasil como a Venezuela, ou seja, pegar muito mais tarifas. Por quê? O Trump alega reciprocidade. E o Brasil, né, ele aplica tarifas pesadas contra os Estados Unidos. Então, para os Estados Unidos aplicar essas mesmas tarifas contra o Brasil, não é difícil, tá? Não é difícil. Então, o Brasil vai perder um importante mercado. E aí isso vai gerar mais desemprego, mais inflação, vai gerar a debandada de pessoas que têm potencial e capital financeiro alto do Brasil. Ou seja, a situação não vai ficar nada favorável para o Brasil. E aí, o que o Trump está querendo fazer é semelhante ao que ele faz aqui com a Venezuela. Olha só essa matéria do CNN espanhol, tá? Donald Trump disse que qualquer país que compre petróleo da Venezuela enfrentará tarifas de 25%, ou seja, retaliação de 25%. Ou seja, na visão aqui do Donald Trump, se você compra produtos da Venezuela, petróleo da Venezuela, você está financiando a ditadura. Então os Estados Unidos não querem ter negócio com você.
Tá, isso aqui já aconteceu antes, né? O Donald Trump falou o seguinte, olha, a Venezuela tem sido muito hostil, né? E as liberdades que nós defendemos. Portanto, qualquer país que compre petróleo ou gás da Venezuela será forçado a pagar uma tarifa de 25% aos Estados Unidos sobre qualquer comércio que façam com o nosso país. Ou seja, o Donald Trump, né, quer impor barreiras para que outros países deixem de financiar a Venezuela. O problema, quem que são os maiores compradores de produtos hoje da Venezuela, petróleo da Venezuela? É China, é Índia, é Irã, né? É uma série de países que já não tem lá uma relação muito boa com os Estados Unidos, mas que permanecem negociando com os Estados Unidos. Mas, né, o Donald Trump aposta que entre escolher Venezuela e Estados Unidos leva melhor nessa aqui, tá? Vamos lá, Folha de São Paulo. Bolsonaristas se irritam com Tarcísio por elogio à urna eletrônica e justiça eleitoral. Os elogios feitos por Tarcísio de Freitas, do Republicano, às urnas eletrônicas e à justiça eleitoral brasileira em um evento no Tribunal de Justiça de São Paulo na noite de quinta-feira enfureceram aliados bolsonaristas do governador. Vamos lá. Isto aqui é tenso. Isso aqui é uma conversa que cá entre nós precisamos ter, né? Essa DR, né? Essa discussão de relação aqui. É o seguinte, eu vi vários conteúdos. Tem um conteúdo que se chama Ancapso, né? De vez em quando eu vejo algum conteúdo desse canal. O cara é super sensato, eu não sei o nome dele não, um barbudo, barba branca, grandão. O cara é sensato pra caramba. E ele... eu fiz críticas. Eu sou crítico à fala do Tarcísio, tá? Com relação ao Tarcísio falar, ou seja, parabenizar, elogiar a justiça eleitoral no Brasil, eu sou contrário, tá? Eu vejo uma tendência na justiça eleitoral no Brasil, uma falta de imparcialidade gigantesca. Então, eu critiquei e volto a criticar o Tarcísio. Acho que a fala dele, né, que ele tá sendo o quê? O Maria vai com as outras. No domingo, ele é bolsonarista, tá lá defendendo a anistia e tacando a lenha no Lula. Na sexta, ele é progressista, ele é democrata e tá lá dizendo que o TSE salvou a democracia, tá? Então, não é o diálogo que a maioria dos bolsonaristas esperam. E eu mesmo não sendo bolsonarista, eu já falei várias vezes, eu acho o seguinte, um cara que é eleito sobre uma bandeira, ele não pode virar as costas para o público. Tá, o Tarcísio, sem Bolsonaro, ele não ganhava nem para deputado, tá? Lá no estado de São Paulo. Agora, com o Bolsonaro, o cara virou governador. Ele não pode simplesmente virar as costas para os bolsonaristas e falar, danem-se vocês. Ele só foi eleito com voto bolsonarista, para ver a força do Bolsonaro. Então, sou crítico ao que o Tarcísio fez agora. O menino lá da Ancapso lá, foi bondoso, hein? Menino, né? O cara deve ser mais ou menos da minha idade, um pouquinho mais velho que eu. Ele falou o seguinte, da barbinha branca lá. É o seguinte, vocês pediram que eu criticasse o Tarcísio, eu não vou criticar. Na minha visão, isso é ele falando, o que difere o Bolsonaro do Tarcísio é isso aqui. O Tarcísio não está tendo tensões que o Bolsonaro teve. E nesse ponto, eu não deveria criticar o Tarcísio, achar que o Tarcísio, inclusive, está correto nessa empreitada. E é por isso que eu quero ver o posicionamento de vocês. Eu achei muito camaleônico, não gostei, achei que foi infeliz, não precisa ser tão, abre aspas, puxa-saco assim, tá? Essa é a minha visão. E olha que eu sempre falei para vocês que eu era tarcisista, que eu gostava até mais do Tarcísio do que Bolsonaro pela sua sensatez. Sensatez não confundam com isso aqui. Não acho isso aqui muito sensato, não, tá? Por quê? Porque eu não concordo com ele, tá? É minha visão, não concordo, não acho que o STF salvou a democracia, igual ele está falando, que o TSE salvou a democracia. Acho que o TSE pegou pesado contra o Bolsonaro, pega pesado contra o bolsonarismo, para ele falar isso contra quem o elegeu. É minha visão. Já o menino da Ancapso lá, que eu achei interessante, falou que não, que o Tarcísio está certo. É divergência de opinião, mas e a sua opinião? Eu quero saber a sua opinião sobre o Tarcísio de Freitas. E aí, você tira o chapéu ou não tira o chapéu para o Tarcísio de Freitas? Diga aí, tá? Coloca no comentário que eu quero saber.
Vamos lá, pessoal. Uma matéria me chamou muito a atenção. Foi um trecho, né, de uma entrevista do UOL, onde um entrevistado estava lá, né, o Davi Tangerino, tá, estava participando lá, tá, e ele é professor de direito penal, muito catedrático o cara, né? E aí ele falou sobre a tensão que está acontecendo com o STF. Eu queria que vocês dessem uma olhada aqui sobre esse caso da Débora. Olha só. Professor Davi Tangerino, e meninos, eu peço desculpa aí, acabou de cair uma notícia quente de um assunto que a gente estava tratando até agora, que é o caso do julgamento da Débora. O ministro Luiz Fux pediu mais tempo para analisar o caso e suspendeu o julgamento da cabeleireira Débora Rodrigues, que pichou a estátua da Justiça, né? Perdeu o mané com um batom vermelho. O ministro terá até 90 dias para analisar o caso e retomar o julgamento. Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino já haviam votado para condenar ela a 14 anos de prisão. Débora é ré por 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, destruição do patrimônio tombado, associação criminosa armada. Dos cinco, somente 2. Dano ao patrimônio público, dano ao patrimônio tombado. Que ela pode se enquadrar. Se não se enquadrar, né? E aí, nesse caso, indúbio pro réu, né? No caso de pichação, que é uma pena pequena, né? Que ela responde uma transação penal ali e acabou por isso mesmo. Todos os demais crimes são ficção. Ficção científica. Ah, ela estava com associação armada? Qual era a arma? Um batom? Ah, não, desestabilizar o Estado Democrático, desestabilizar com protestos? Que democracia é essa que não aceita protesto? Os 14 anos são 12 anos e 6 meses de reclusão, 1 ano e 6 meses de detenção e mais 100 dias de multa. Moraes disse no voto que as provas mostram que Débora se aliou conscientemente ao grupo que planejava um golpe de Estado. E por isso o julgamento dela e essa condenação. Ela está na cadeia desde março de 2023 e foi presa preventivamente na Operação Lesa Pátria e segue detida no interior de São Paulo. Curioso aí, né, professor, o pedido de suspensão nesse momento do julgamento. Acredita que é o impacto da pressão pública em relação a esse caso? Acredito que sim. Mas se eu tivesse que apostar, eu acho que é para dar uma esperança. Então, né, olha, fizemos barulho, pediu vista e tal, mas eu acho que sobretudo é para distensionar o máximo possível o julgamento que começa amanhã. Eu não acho que a essa altura do campeonato o ministro Fux vá abrir uma divergência para esse personagem em específico, né? Se eu tivesse que apostar, e acabei de ouvir a notícia, né, portanto é uma reflexão muito rápida, para que nós sabemos que o Supremo está reforçando a segurança, há uma tensão natural pelo dia de amanhã. Eu acho que esse pedido de vista é para distensionar um pouco e tentar garantir amanhã um dia mais tranquilo possível. Essas pausas para suspiro que são interessantes, né? Mais? Oi? Fala, Thales. Desculpe. Pode falar. O senhor não acha que acaba tensionando mais esse pedido de vista, dando mais tempo? Fica essa questão no ar e essa discussão no ar por mais tempo? Olha, acho que não dá para tensionar mais, né? Está muito tenso, né? Eu acho que o ministro Fux sinaliza uma coisa de, olha, então vocês estão fazendo um barulho aí, que esse caso é particularmente injusto, tá bom. Vou olhar com calma, vou olhar com parcimônia, para não dizer que nós estamos repetindo as decisões, é tudo Ctrl-C, Ctrl-V, então eu vou olhar com mais calma, né? Não acho que tensione mais, não. Se ele abrir uma divergência e quiser agora revisitar os casos, enfim, aí a gente pode ter um elemento novo, né? Porque agora, até aqui, o tribunal tem decidido de maneira bastante consistente, né? O ministro Alexandre tem conseguido prevalecer nas suas decisões. Pois é, até agora o ministro Alexandre de Moraes está levando todas, né? Mas assim, fica claro e nítido, né, que gerou um incômodo, uma tensão muito grande esse caso da Débora, ao ponto do Estadão realizar essa matéria aqui.
Opinião. Ao punir em excesso, o STF cria problema para si e para o Brasil. Ao punir em excesso, o fato de punir em excesso, estamos diante de uma violação de direitos humanos, crimes contra a humanidade, estamos diante de crimes. Ao punir em excesso. Tribunal de exceção. O Supremo elevou demais a barra, ou seja, elevou a barra, né, da punição, né, pesou a barra, né, da punição esperada para os mentores de um golpe de Estado e deu força aos pedidos de anistia no Congresso, né. Essas punições que foram feitas, eu lembro desde o início a Eliane Cantanhede falando, né, que essas punições, isso em 2023, que essas eleições, foi até a Sadi, corrijo aqui, que essas eleições têm um caráter pedagógico, né? Ou seja, é para os bolsonaristas entenderem que eles não podem fazer o que eles querem. Dane-se a lei, dane-se o direito. Eu quero ensinar para vocês que vocês não podem ser objeção ao governo que está aí. Pois é isso. E aí, como foi dito lá, né, o STF vai ter segurança reforçada para julgar a denúncia contra o Bolsonaro. Ninguém vai lá, ninguém vai fazer nada. Duvido muito que algo nesse sentido aconteça. Estão fazendo uma bravata para mostrar que, olha, eles são perigosos, então a gente tem que ter mais segurança. Estão jogando uma bravata aí para ver se o bom e velho joga um verde para colher um maduro, né? Mas a grande questão está tensionando cada vez mais, a pressão pela anistia está cada vez maior. Dia 6 de abril, inclusive, o Bolsonaro vai fazer um evento na Avenida Paulista, cujo Ricardo Nunes já falou que vai. E aí está o convite do Bolsonaro. Em 98, o sindicalista Lula da Silva procurou o então presidente FHC, onde pediu pela libertação dos sequestradores de Abílio Diniz. Disse a FHC que ele tinha oportunidade de passar para a história como um grande democrata. Caso contrário, poderia ser lembrado como um ex-presidente que permitiu que 10 jovens que cometeram apenas um erro morressem na cadeia, já que estavam em greve de fome. Os sequestradores da Argentina, Chile e Canadá foram libertados. E o único brasileiro foi indultado. Lula da Silva, hoje você é o presidente. E já temos a morte de um inocente, o Crezão, e mais de uma centena de presos e refugiados. Depois de Alexandre de Moraes, o ministro Dino dá o segundo voto para condenar a 14 anos de cadeia a senhora Débora, profissional da área de beleza, mãe de Caio, 10 anos, e Rafael, de 7. Todos os refugiados e condenados até agora são acusados de integrar uma associação criminosa armada, num falso golpe, sem tropa, sem liderança e sem armas. No próximo dia 6 de abril, domingo, às 14 horas, na Paulista, te convido para um grande ato pela família do Crezão, por Débora e seus filhos, e pela anistia humanitária dos reféns de 8 de janeiro. Muito obrigado a todos e até lá, se Deus quiser. Isso aqui é o que eu chamo de aproveitar o time, tá? O julgamento da Débora causou indignação até na mídia de esquerda. Até galera da esquerda tá defendendo a anistia. Até o pessoal do PCO tá defendendo a anistia. Ou seja, começou um movimento falando, opa, passou. O Janones, que resolveu falar que as penas estão pequenas demais, foi enxurrado na rede social dele. Ou seja, o timing é que o povo sente o momento de indignação no caso da Débora Rodrigues agora. E o Bolsonaro convocou agora para o dia 6 as manifestações. Talvez o recuo seja até por isso, porque se já houvesse uma condenação até ali, a tensão era maior. Se hoje é a Débora, amanhã pode ser você. Por que não? Né? Se hoje calam ela, amanhã pode ser o Estadão, pode ser a Folha de São Paulo, pode ser qualquer um. Então, a tensão está aumentando. Aqui no Brasil, está aumentando. E pode ser que a Avenida Paulista seja um evento maior, né? Maior. Foi fraco do Rio de Janeiro, mas maior do que o do Rio de Janeiro. Então, essa é a previsão, essa é a ideia, né? Levantada por Bolsonaro para aproveitar o time para o dia 6 de abril agora. E você? Qual o seu comentário sobre isso? Coloca aí que eu quero saber, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos nossos editoriais de hoje. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês e a gente volta no próximo editorial. Daqui a pouquinho a gente tá de volta.
Grande abraço.